Boa noite, irmãos e irmãs. Pedro convidou-me para o substituir, ele esqueceu-se que hoje era o último domingo, a última quinta-feira, e estava no mapa a ser ele a apresentar. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Êxodo, e nesta ocasião calha-nos o capítulo 19. Vamos ler já capítulo 19, Êxodo, capítulo 19. E diz-nos assim a palavra de Deus. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soarem longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. E ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não trespasse o termo até ao Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não perecerem. Tinha também os sacerdotes que chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir este monte, porque tu nos advertistes, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagro. Replicou-lhe o Senhor: Vai e desce. Depois subirás tu e irão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. E desceu Moisés ao povo e lhe disse tudo. Este capítulo, irmãos, de Êxodo 19, é um capítulo que faz a introdução, por assim dizer, à quinta dispensação. Eu sei que para alguns que estão aqui isto é capaz de ser uma frase nova. Deus ao longo dos tempos abriu dispensações
ou seja, alianças, também é a mesma coisa. E este capítulo faz a introdução para a quinta dispensação ou para a quinta aliança, ou seja, para a dispensação da lei, que vem logo a seguir, ou como queiram, para a aliança mosaica. Então, até em vigor estava e continua a estar a aliança abraâmica. A chamada dispensação da lei ou da aliança mosaica começa aqui, no capítulo 19. Embora a lei seja dada, comece a ser dada mais no capítulo 20 e por aí adiante, é aqui que começa a dispensação da lei. E ela só vai acabar, ou já acabou, quando Cristo morreu na cruz. E aí é introduzida a dispensação da graça, a qual nós vivemos atualmente. Duas divisões principais, ou dois sentidos, podemos ver neste texto. Primeiro, a fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus manifesta-se ao seu povo como sendo fiel e cumpridor daquilo que promete. A outra parte é a obrigação do povo de Deus para com Ele mesmo. Não só mostra a fidelidade, mas também mostra que o povo tem obrigação em relação a Deus. No versículo 4, nós já lemos, mas podemos olhar para ele. O Senhor lembra ao povo o que Ele fez até esta altura. E eles sabiam com certeza que não tinham tido tempo ainda de esquecerem as realidades, ou a realidade com que o Senhor tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, através de maravilhas e coisas extraordinárias. E estava bem fresco na mente do povo. Mas o Senhor estava-lhes a fazer lembrar isso. Lembrem-se de como eu vos livrei. 2 meses tinha passado apenas. Nós vemos no versículo 1, era o 3º mês, no primeiro dia, desde que eles saíram da terra do Egito. E há aqui uma frase, irmãos, tão carinhosa da parte de Deus neste versículo 4. Lembrai-vos como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, ou vos trouxe a mim. Esta frase é uma frase de carinho. Deuteronômio 32, versículo 11, vamos ler este versículo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Diz-nos como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estendendo as asas, tomando-os, os leva sobre elas. Isto foi o que Deus fez com o povo de Israel. Dizem os entendidos, e eu acredito perfeitamente, que é assim que as águias ensinam os seus filhotes a voarem. Colocam-nos sobre as suas asas. Nós sabemos que uma águia é uma ave corpulenta. E depois leva-as voando. E depois, a certa altura, ele solta as criaturas, os seus filhotes. E se elas se virem atrapalhadas, é o batismo de voo, se elas se virem atrapalhadas, ele vai lá buscá-las e torna a metê-las nas asas. Ou seja, os filhotes saem e voltam até aprenderem a voar. Esta frase expressa realmente o cuidado do Senhor pelo seu povo. Eu levei-vos assim, carreguei-vos, como a águia carrega as suas crias. E depois a parte final do versículo, e vos cheguei até mim. A iniciativa, irmãos, de Deus lidar com o homem é sempre dele. Sempre Deus nunca desamparou o homem e a iniciativa é sempre dele. Vos cheguei, ou vos trouxe, ou tomei-os até mim. Este mesmo capítulo de Deuteronômio diz-nos isto, no versículo 10 e 11. Não é? Deus fez com que... Deus chegou-se ou fez com que cada um de nós nos cheguemos a Ele, e Ele fez isto com esta figura de águia que carrega os seus filhos. Deus livrou o seu povo da escravidão e os levou para si mesmo, cuidando e guiando para a terra prometida, onde seriam livres e adorariam o único Deus verdadeiro.
Olhamos para o versículo 5 e 6. E eu dei como título nestes dois versículos obediência e bênção. Já estamos a ver as nossas obrigações, não é? E é muito importante e necessária a obediência, irmãos, a Deus, para que as bênçãos possam vir. O texto começa: se diligentemente ouvirdes e guardardes, tem esta condição. Para o povo receber as bênçãos, era necessário que eles ouvissem e guardassem ou obedecessem à palavra, aos mandamentos de Deus, e então a bênção viria. E quando isso acontece, a bênção vem mesmo. É muito importante e necessário que a obediência a Deus para que as bênçãos venham, que Deus seja propício, que seja favorável, mas há uma responsabilidade da parte do povo, ouvir e obedecer. Nestes dois versículos, tem aqui 3 títulos que Deus dá ao seu próprio povo, e nós podemos ler isto no 5 e no 6. Diz-nos que agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Um título. De entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E me sereis reino de sacerdotes. Outro título. E nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Propriedade peculiar ao particular. Aqui há bem pouco tempo estudámos a 1 de Crónicas, capítulo 29, aquela preparação toda por David, para que Salomão construísse o templo. E esta situação de peculiar ao particular, o tesouro que David tinha era neste sentido, era peculiar, era particular. E significa algo. Propriedade peculiar significa algo que foi comprado ou adquirido com algum esforço e que lhe pertence. E nós sabemos que Deus não se poupou esforços para conseguir resgatar-nos, não é? Por isso nós pertencemos-lhe. Foi com algum esforço que Deus adquiriu a cada um de nós. Foi com esforço que Ele adquiriu o povo de Israel nesta altura. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Eu tenho direito a prolongamento hoje, não é? Tenho direito a prolongamento. Esta ideia em Deuteronômio continua com a propriedade peculiar. 7,6 de Deuteronômio: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. E o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Uma outra tradução mais livre diz que propriedade especial. Acerca deste versículo 14, um pouco mais à frente. Deste mesmo livro, versículo 2. Diz-nos: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Repetiu a ideia. Outra tradução diz que propriedade especial. E ainda 26 deste mesmo livro, versículo 18, diz-nos: o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. Esta ideia de povo próprio está espalhada e repetida em muito lado, e ela continuou, mesmo agora no nosso tempo, referindo-se à Igreja de Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz-nos isto, que nós somos propriedade do Senhor. E 1 de Pedro, vamos ler este versículo, porque este versículo vai ser mencionado algumas vezes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz-nos que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
A ideia não ficou no Velho Testamento, a ideia passou para a Igreja também. Nós hoje somos propriedade exclusiva de Deus, como o povo de Israel era na Antiguidade para com o Senhor. Propriedade especial, peculiar. Depois tem outra frase que encontramos aqui, reino de sacerdotes. Reino sacerdotal, que isso quer dizer, embora todo o povo seja chamado por este título, porque ele estava a falar para o povo, não estava a falar para um grupo específico, não evitava que alguém fosse eleito ou escolhido para representar o povo perante Deus, como neste caso Moisés e Arão estavam fazendo, e mais tarde no tabernáculo os sumos sacerdotes e no templo, mais tarde ainda, os sacerdotes representavam o povo e iam para um lugar especial, né? Chamado o Santo dos Santos, para interceder por si mesmo e pelo resto do povo. E isto também transitou para a Igreja. Estas expressões transitaram para a Igreja. E nós já lemos em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos sacerdócio real. Nós, Igreja. Isto não foram coisas passadas que ficaram no Antigo Testamento e que acabaram por existir. Deus continua a ter a mesma visão acerca do seu povo, que agora somos nós. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz-nos a mesma coisa, que nós somos reino e sacerdotes para o Senhor. E 5:10 também, de Apocalipse. Depois temos a terceira parte, nação santa, ou povo santo, é o que isto significa. E torna a repetir aqui, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O que é isto que significa nação santa para o Senhor? É uma nação que foi separada, que foi santificada, salva para servir o Senhor, para adorar e para gozar a eterna graça de Deus. E isto também, nós que somos contemplados com estas realidades, o mesmo se aplica à Igreja. Por isso é necessário que, irmãos, que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor. E Ele diz mesmo, sede santos porque eu sou santo. É um exemplo que nós devemos seguir durante a nossa vida. Isto está em Levítico 11, 44, mas depois é repetido em Pedro. Também. Depois encontramos uma frase aqui também neste texto, porque toda a terra é minha. Ou seja, eu sou soberano sobre todos. Encontramos isto no versículo 5, parte final, porque toda a terra é minha, tudo é meu, diz o Senhor. E isto revela claramente que o Senhor, apesar de ter um povo escolhido, Israel, Ele nunca desprezou os não-judeus. Ele continuou sempre a acompanhar o povo não-judeu. Israel tinha a missão de transmitir a palavra de Deus aos povos ao seu redor. Parece que não compreenderam muito bem isso. Parece que ficaram como... apenas por terem sido os oráculos de Deus, terem recebido a mensagem revelada e ficaram para eles, não o fizeram para fora. Mas Deus mostra claramente que no Velho Testamento que Ele tinha também uma relação com os não-judeus, com reis e com nações. Por exemplo, Nabucodonosor teve que aprender que Deus é soberano sobre todos. Deus mostrou-lhe que Deus é soberano e ele reconheceu. Embora de uma maneira tão trágica, né? Da pior forma. Nós sabemos que Deus o castigou, fez com que ele fosse pastar como um animal. Vemos também que Deus perdoou o povo de Nínive. Eram não judeus. E Deus perdoou. O povo arrependeu-se e Deus perdoou. Podemos dizer, salvou. Portanto, o povo não judeu nunca foi desprezado pelo Senhor. Versículo 7 e 8. Moisés contou ao povo as palavras que ouviu do Senhor. Ele disse, desce e conta ao povo as minhas exigências. E o povo reagiu ao que ouviu dizendo, tudo o que o Senhor falou, faremos. Se nós fôssemos ver Deuteronômio capítulo 5, versículo 27 a 29, nós vimos que o Senhor se agradou muito desta reação do povo. Mas também Deus disse que, oxalá que o seu coração
permanecesse assim. Porque o Senhor sabia que Israel ia falhar, como falhou. E aquilo que Ele disse, tudo o que o Senhor falou faremos, não passaram de palavras. Podem ter tido um período em que fizeram isso, mas não foi muito, porque nós vimos logo a partir do capítulo 20, quando Moisés está recebendo a lei, o que eles fizeram lá em baixo, não é? Começaram a dizer que o bezerro é que era o seu Deus, etc. E Deus relata as palavras do povo ao Senhor, e o Senhor ficou satisfeito com isso. Versículo 9. Só quero tirar daqui uma frase. Este versículo 9, Deus está a falar já com Moisés e ele diz que para que o povo ouça e creia. O povo não podia estar na presença do Senhor ao pé de Moisés, mas ele mesmo assim ouviu aquilo que o Senhor estava dizendo a Moisés. E a intenção disso, de ouvir, era o povo crer. Uma obrigação também. Irmãos, Deus sempre deseja partilhar as suas coisas com todos, mas também tem o direito de exigir algo em troca, e neste caso era a obediência. Esta é a nossa responsabilidade e obrigação. E nos versículos 10 a 15, o Senhor diz a Moisés: olha, vai lá abaixo e santifica o povo, consagra o povo, purifica o povo. E isto aconteceu como nós lemos na passagem, que eles se lavaram as suas vestes, todo o povo, e depois, no terceiro dia, tinham que se abster das suas mulheres para estarem purificados completamente. A santidade exterior, neste caso, simbolizava a santidade interior necessária para se apresentar diante de Deus. Diz-nos o Novo Testamento que sem santificação não é possível vermos Deus. Mesmo assim havia limites, como continuaria no tabernáculo e mais tarde no templo, como eu já disse. Havia uma marcação, não sei como é que ele fez essa marcação, com certeza que não foi com aquele spray que os árbitros agora usam no futebol, também não seria aquelas fitas de polícia, mas havia uma marcação, havia um limite que Moisés, e não sozinho, né, fez o limite para que o povo não passasse ali. E a desobediência a isto tinha como consequência a morte. E a morte era apedrejado ou com flechas. Ninguém podia tocar nessa pessoa ou nesse animal. Seria apedrejado e atingido com flechas de longe. Nós agora, meus irmãos, estamos numa posição muito mais privilegiada. Através de Cristo, temos acesso direto à presença de Deus, não precisando de ninguém que nos represente, a não ser Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Mas temos que ter atenção nisto. A santificação ainda hoje é necessária para que isto aconteça. Não é só termos as regalias, os privilégios, temos também a responsabilidade de permanecermos o mais santos possíveis, não é? Na presença do Senhor. Depois temos aqui a buzina ou a trombeta, no versículo 13, versículo 19, 16 e 19. E sempre que há um toque de trombeta, é um prelúdio de alguma manifestação divina ou algo de grande vai acontecer. E nós sabemos que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz-nos que um dia o Senhor virá com um grande alarido e a trombeta soará e nós seremos ressuscitados. É algo que vai acontecer. Quando a trombeta toca, quando as buzinas tocam, algo de extraordinário vai acontecer e nós vemos nesta passagem realmente algo tão fantástico que aconteceu. Quando se ouvia o barulho da trombeta ou da buzina, em que o próprio povo estremeceu e viu a manifestação de Deus. Versículos 16 e 20, esta manifestação que nós lemos mostra claramente o poder de Deus. Eis nosso Deus, como nós cantamos
Todo-Poderoso. E o versículo 21 a 25, este diálogo entre Deus e Moisés, tem algo de estranho no ponto de vista humano. Deus manda Moisés ter com o povo e repetir o que ele tinha ordenado quanto à restrição de não ultrapassar o limite estabelecido sobre pena de morte por desobediência. E inclui agora, nestes versículos, os sacerdotes também. Parece que eles não estavam incluídos, ou pelo menos não se aperceberam disso. Mas Deus vai lá, Moisés diz ao povo para não ultrapassar e inclui os sacerdotes no mesmo patamar. Moisés, no versículo 23, e é interessante, e vamos ler este versículo, diz: então disse Moisés ao Senhor: o povo não subirá ao monte de Sinai, porque tu os advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra. Para Moisés, não fazia sentido ele ir lá descer e tornar a dizer as mesmas coisas ao povo. Não fazia sentido. Mas, Senhor, tu já nos disseste para pôr limites, e o povo já sabe isso. Não vai subir. Achava que não era preciso repetir a ordem de Deus. Para ele era como fazer chover no molhado, não é? Como diz o povo. Mas Deus insiste em que Moisés tornasse a advertir o povo para não ultrapassar o limite. Podemos tirar daqui algumas lições. Primeiro, Deus sabe todas as coisas, incluindo o que vai no coração do ser humano. Nós podemos enganar-nos uns aos outros, mas enganar a Deus, isso não é possível. Esta insistência de Deus mostra-nos que provavelmente alguém iria desobedecer e que viria a acontecer o que viria já a acontecer já nos próximos capítulos deste livro. Desobediência. Desobediência é o que nós vemos o povo de Israel a praticar logo após, não muito tempo depois disto que nós estamos a apreciar, no capítulo 19. Talvez os sacerdotes, como não foram notificados, pelo menos parece assim, da primeira advertência, pensavam que eram mais santos do que os outros e teriam aquela curiosidade de ultrapassar os limites. Por se acharem... Eles chegavam-se mais perto de Deus do que o povo, né? Dele. Talvez os líderes anciãos, não sabemos ao certo. Mas o Senhor sabe tudo e por alguma razão insistiu com Moisés para lhes repetir a advertência. Quase em termos de conclusão. E é assim neste capítulo que começa uma nova aliança de Deus com o povo de Israel. Como eu disse, a dispensação da lei ou a aliança mosaica. Duas lições bem importantes nós podemos tirar deste texto, irmãos. Aprendemos como Deus é fiel aos seus compromissos. Ele fez lembrar ao povo que cumpre o que promete e não se esquece de nenhuma das suas alianças que faz, seja com quem for. Todas as alianças que Deus fez ao povo, o povo falhou, mas ele nunca falhou. Gênesis capítulo 12, a aliança com Abraão, e no capítulo 17, 7, há aqui uma curiosidade. A aliança abraâmica é uma aliança que, segundo Deus, é perpétua, não vai acabar. A aliança mosaica não anulou a aliança abraâmica. Ainda hoje, nós estamos sentindo o efeito dessa aliança. Em Abraão, todas as nações serão abençoadas, e nós, pela fé, somos filhos de Abraão, como nos diz o texto do Novo Testamento. É uma aliança que não acaba, que permanece para sempre. E Deus cumpre sempre o que promete. Pode demorar muito tempo, pode demorar 1000 anos ou 2, conforme Deus diz que um dia o Senhor Cristo virá à Terra novamente, já lá vão quase 2000 anos. Para nós é muito tempo, mas Deus promete, cumpre aquilo que promete, embora nós pensemos que demora muito tempo. E a segunda lição é que Ele nos lembra da nossa obrigação para com Ele. Devemos-lhe obediência. Devemos ouvir a sua voz e guardar a sua aliança. O Senhor quer que o seu povo ouça o que Ele tem a dizer
através da sua palavra. É na palavra de Deus que Ele revela a sua vontade. Isto são dicas importantes. E esta palavra não é uma palavra qualquer, são palavras de uma aliança que Deus fez connosco. Por isso, irmãos, não é preciso de prolongamento. Confiemos na fidelidade do Senhor. Ele é fiel. Não faltará a nada do que promete. Nós nunca, falharemos em muitas áreas, mais tarde ou mais cedo, e continuamos a falhar, mas Deus não falha. Deus é fiel. Confiemos na fidelidade de Deus. E, por outro lado, para sentirmos e recebermos as bênçãos do Senhor, obedeçamos à sua voz, àquilo que a palavra de Deus diz.